Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz de nosso Deus e nosso Pai misericordioso, o amor do Senhor Jesus Cristo esteja sempre conosco, nos fortalecendo e nos protegendo de todo mal. Amados, hoje nós vamos dar prosseguimento aqui à nossa lição bíblica diária, estudando aqui as duas perguntas de hoje, da quinta-feira, as perguntas 9 e 10. Mas antes vamos aqui para recapitular rapidamente o que a gente estudou ontem, na quarta-feira. Paulo disse assim, olha, ele disse que ele dava graças a Deus, e nós também, claro, que Deus nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, por intermédio, porque Cristo é um mediador, né? Está entre Deus e nós, e é por nós, né? Para nos beneficiar, para nos apresentar diante de Deus, para apresentar os nossos pedidos de perdão e para trazer de Deus para nós o perdão, a justificação e a salvação, né? Que coisa linda. Paulo diz isso. Aí Paulo diz também, aconselha aos irmãos lá de Corinto, que eles sejam firmes e inabaláveis e sempre abundantes na obra de Deus. Aí Paulo deixa bem claro aqui os dois pilares da firmeza da fé, né? Firme na doutrina e dispostos para trabalhar na obra do Senhor. Mas trabalhar muito, não é pouco não, abundantes na obra, ele fala, né? Dizendo claramente que todo trabalho para Deus não é um trabalho em vão. Se os homens deste mundo trabalham para os seus patrões e são muito bem recompensados, imagine para quem trabalha para Deus, né? O Deus generoso e bondoso, né? O Deus que é o dono de tudo. Já imaginou? No dia em que o homem da terra conseguir ser mais generoso do que Deus, não existe isso, né? Por isso que Paulo fala que todo trabalho para Deus não é em vão. Portanto, hoje, meus amados, na quinta-feira, pergunta 9 da nossa lição diz assim: qual orientação deu Paulo à igreja de Corinto sobre a oferta aos necessitados? Então veja que a igreja de Corinto, como nós estamos falando, era uma igreja abastada, era uma igreja que tinha muito dinheiro, era uma cidade rica, uma cidade portuária, né? Era uma cidade que foi artificialmente construída ali pelo Império Romano e vinha gente do mundo inteiro para ali, porque eram, né, navios ali, trazia gente do mundo inteiro, né? Comércio muito forte, então tinha dinheiro ali, tinha riqueza material, né? E aí as pessoas dali poderiam ajudar irmãos de áreas que estavam mais necessitadas, né? Áreas onde a pobreza, né? Eles poderiam ajudar. Uma forma que eles tinham como ajudar. E Paulo diz assim, ó: quanto à coleta para os santos, Paulo deixa bem claro. Por que Paulo fala que a coleta é para os santos? Não é para ele, porque ele já puxou a orelha. Lá, não sei se é no capítulo 8, capítulo 9 aqui de 1 Coríntios, estou lembrado, já puxou a orelha, capítulo 9 eu acho, né? Que ele puxou a orelha do povo de Corinto. Se alguém estava comentando lá que essas ajudas que o povo dava, Paulo estava usando em benefício próprio. Paulo puxou a orelha de todo mundo, que ele tinha direito, mas nunca tinha pego nem um centavo de ninguém. Pelo contrário, ele trabalhava dia e noite para não ser pesado aos irmãos, né? Então, Paulo deixa bem claro aqui, ó: quanto à coleta para os santos, fazeis vós também como ordenei, ou como orientei, porque a palavra ordenei aqui é colocar em ordem, não dar uma ordem. Paulo não era assim, não. Ordenei aqui é no sentido de orientar, né? Como ordenei as igrejas da Galácia. Então, os irmãos lá na Galácia, do jeito que eu fiz com ele, vou fazer com vocês também. Faço com todos a mesma coisa. Veja que Paulo tinha um padrão, era um homem metódico, organizado. Aí ele diz assim, ó: no primeiro dia da semana, no domingo, cada um de vós ponha de parte, separe a parte, na sua casa, em casa, conforme a prosperidade. Veja que a ajuda aqui era conforme a prosperidade. Paulo orienta a questão da doutrinação bíblica aqui, ó.
Cada um dê esmola, que era o costume da Idade Média. A Igreja Católica colocou isso na cabeça das pessoas de dar esmola. Tem gente que dá esmola. A igreja não vive de esmola, não, rapaz. A igreja vive de sacrifício. A igreja judaica era de sacrifício. Você dava os primeiros frutos. Tudo era sacrifício. Mas a igreja católica colocou um negócio na cabeça do mundo que o povo dá com pena, dá esmola. O cara ganha um salário de 10 mil reais, mas ele pega o resto das moedas que ele tem no console do carro ali, pega aquelas moedas, alguns centavos de moeda, aí entra na igreja e tem lá uma cuiazinha, ele joga ali as moedas ali, como se fosse esmola. Ele não entendeu a doutrina bíblica, né? Por isso que Paulo fala, conforme a prosperidade. Qual é a sua prosperidade? Né? Se você ganha 10 mil reais, por que você está dando 5 reais de ajuda? Tem sentido isso? Né? Olha o que Paulo está, conforme a prosperidade. E vão juntando essa ajuda para os irmãos. Veja que a igreja de Deus, Deus sempre vai ter gente pobre nela. Na igreja de Deus sempre vai ter gente precisando de ajuda. E isso é uma permissão de Deus, justamente para exercitar a generosidade do povo, do próprio povo dele, aprender a ajudar os irmãos, e os irmãos aprender a receber para também ajudar depois. Olha que coisa linda. E vai juntando, né? Para que se não faça coletas quando eu for. Ou seja, quando eu chegar aí domingo de manhã, depois do culto aí, tal, domingo de manhã, aí quando eu chegar aí é que vocês vão correr de casa em casa para tentar arrumar isso aí, não dá certo, vamos perder tempo. Veja que Paulo era um homem muito ocupado, ele tinha pressa de pregar o evangelho, ele tinha pressa de levar o evangelho do reino. Um homem muito organizado, que dá todas as recomendações, muito metódico, dizendo o que ia fazer, como ia acontecer, passo a passo, dizendo como deveria acontecer. Tudo isso aqui, ó. Veja bem, ó. Cada um de vocês, todos os envolvidos aí, todo mundo que tem oferta, separe com antecedência, já tem tudo pronto. Só é passar a pegar aí para a gente levar. Não é eu chegar aí vamos correr atrás agora que eu me esqueci. Não. Isso não é coisa de crente, desorganizado. Né? Aquele que quer ajudar faz isso com amor e com antecedência. Paulo, inclusive, está doutrinando aqui a igreja. Doutrinando como é o verdadeiro espírito cristão. Continuando, amados, vamos aqui para a próxima pergunta, a 10ª, que diz assim: o que Paulo diz que aconteceria quando ele chegasse a Corinto, né? Especificamente, no domingo de manhã, né? Quem seria enviado a Jerusalém? Se fosse necessário, quem também iria com esses irmãos que seriam enviados? 1 Coríntios 16, 3 e 4, ele diz assim: depois que ele chegar aí em Corinto, depois que eu chegar aí, enviarei para Jerusalém as pessoas que vocês escolherem com cartas de apresentação. Elas levarão a oferta de vocês para lá. Se for conveniente que eu também vá, elas irão comigo. Vejam só, né? Acima de tudo, Paulo é alguém, né? Assim, eu amo essa transparência de Paulo aqui, para que ninguém diga, porque hoje tem muitos donos de igreja, né? Tem apóstolo aí que é dono de igreja. É ele quem diz como é e tal. Paulo não. Paulo aqui, ele ensina a igreja a viver uma liberdade cristã, dando honra e autoridade para os irmãos, para a igreja. Como Cristo faz, como Deus faz, né? Ele diz bem claro, ó, quando eu chegar aí, eu vou enviar. Por que ele disse que eu vou enviar? Porque Paulo precisava escrever cartas. Os irmãos lá em Jerusalém conheciam a assinatura de Paulo, o selo de Paulo, alguma coisa. E se Paulo mandasse, os irmãos lá em Jerusalém, que estavam pobres, sendo perseguidos, né? Eram pobres e perseguidos, viviam uma dificuldade muito grande, desde a diáspora de 34 para 36, a dificuldade lá, que ele tinha irmãos cristãos lá, que eram perseguidos, eram marginalizados, e precisava dessa ajuda, né?
Aí Paulo fala assim, ó, por que que eu enviarei? Porque eu preciso mandar carta de apresentação. Mandar assim, então vamos mandar aí né? São tantos nomes que até os nomes gregos ali um pouco estranhos, né, para a gente aqui. Vamos mandar aí, por exemplo, Diógenes. É um dos nomes que ele cita, Diógenes. Eu vou mandar na carta assim, olha. Estou enviando Diógenes, um servo de Deus que serve aqui, um homem de confiança, assim, 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 assim. Como Paulo escreve aqui na própria carta aos Coríntios, né? Que ele apresenta pessoas dessa forma, com muita bondade, né? E com muito respeito, né? Paulo faz isso, né? Mostrando que ele é um servo de Deus, para que quando ele chegue lá, apresente lá a liderança, os que estão à frente da obra lá em Jerusalém, ao ver essa carta, saiba que foi Paulo que enviou e que pode confiar naquele irmão. Paulo não enviou nenhum inexperiente, não. Agora, essas pessoas, não era Paulo quem escolhia. Paulo está dizendo assim, quem vai escolher as pessoas que vão para Jerusalém são vocês. Porque vocês já foram orientados como se escolhe uma pessoa, tem que ser uma pessoa experiente, se vai viajar, uma pessoa que saiba viajar, que saiba se manter no caminho, que ande com segurança, né? Que saiba se livrar dos perigos, que tenha uma certa experiência, tal, que seja acostumado com isso. Um homem honesto, um homem que está disposto ao sacrifício e ao serviço. Não é qualquer pessoa que vocês vão escolher, não. Né? Então, vocês vão escolher e eu vou encaminhá-los com cartas. Vamos dizer o nome de quem vai, eu vou escrever na carta o nome deles e vou encaminhar. Né? Então, essas pessoas que vocês escolheram é quem vão levar essa oferta lá para Jerusalém. Vocês não vão colocar o dinheiro no meu bolso. Olha só. Não que Paulo, o homem mais de confiança era Paulo, mais do que qualquer um em Corinto. Né? Paulo era aquele que passava fome para não gastar o dinheiro dos irmãos que estavam passando fome. Paulo é desse tipo. Né? Pelo testemunho dele, é algo assim, vive uma vida de sacrifício. Paulo é desses, né? Mas Paulo diz, vocês que vão... Até porque Paulo já tinha puxado a orelha deles lá no capítulo 9, né? Porque alguém lá estava falando bobagem. Estamos colocando muito dinheiro na mão de Paulo, tal, e Paulo puxa logo a orelha dele lá, né? Como se estivesse confiando de Paulo. Então, Paulo deixa bem claro aqui que eram eles quem escolher e as pessoas eram quem iam levar. Aí Paulo diz assim, se for conveniente, se for necessário, se couber, porque se o Senhor Jesus disser assim, não, você não vai para Jerusalém, você vai agora para Damasco, você vai agora para Roma. Quem dizia para onde Paulo ia era o Senhor. Então, Paulo está dizendo, se for conveniente, porque tem que analisar tudo isso. Não, lá em Jerusalém está passando por um problema e precisa da presença do apóstolo Paulo para fortalecer a igreja. Aí era conveniente. Consultava em oração o Senhor Jesus e ele ia. É por isso que Paulo fala, se for conveniente que eu vá, essas pessoas irão comigo. Né? Elas estarão lá com a oferta, elas vão entregar a oferta. Nesse caso, se Paulo fosse com ela, coubesse essa oportunidade, então nem carta precisaria, né? Porque Paulo estaria junto com essas pessoas lá para os apresentá-lo pessoalmente. E assim nós temos as orientações primárias, básicas. Né? Hoje nós temos muito mais conhecimento e pessoas muito mais preparadas, né? Administradores de empresa, administradores, né? de grandes casas, tal, que essas pessoas hoje, esse tipo aqui de procedimento, as pessoas já fazem isso de forma rotineira, tanto no seu trabalho quanto na sua casa. Tudo é muito organizado, né, hoje. Mas antigamente, a falta de conhecimento, a ignorância do povo, né, devido à dificuldade da época mesmo, muita gente não sabia escrever, não sabia ler, né? Então, Paulo tem que dar essas orientações com todos os detalhes, como está ensinando uma criancinha, para que tudo saísse perfeitamente. E nós, hoje, também temos que ter esse discernimento, porque tem pessoas também que, apesar de vivermos na era da informação, ainda precisa de orientações, né, como essas, e explicar até os porquês, né, estão sendo dadas tais orientações. E assim a Igreja de Deus segue firme, não é, com homens que estão dispostos ao sacrifício. Que o Senhor nos abençoe para que a gente tenha esse mesmo espírito.